E aí, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou psicólogo aqui do IPSE e hoje a gente vai ter uma aula que é continuação, na verdade, de uma outra aula, que chama Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Hoje você pode até assistir essa aula inteira que você vai entender. Só que o ideal não é isso, o ideal é que você assista a aula anterior, Desvendando os Segredos, é aula de Psicologia Social, Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Legal? Primeiro, é 20 minutos, são 20 minutinhos, você não vai perder muito, você não vai perder tempo assistindo, vai ser algo muito construtivo e legal. Portanto, vai lá, assiste aí você volta. Ou não, segue essa aqui mesmo e dá sorte. Valeu? Vamos lá. Embora você, primeira coisa, a gente vai falar sobre a linguagem corporal na paquera, tá? Isso é um assunto muito batido. Só que por que eu vou falar nisso? Porque isso é algo que domina a sociedade, é algo que está sempre em pauta e que a gente vê muito nos nossos consultórios, os pacientes nos procurando porque eles não conseguem se relacionar. Então a gente tem que, né, fazer um trabalho aí de psicologia muito assertivo, muito legal, para que essa pessoa consiga aí viver a vida dela em toda a plenitude. Então é por isso que é interessante que você assista essa aula, tá? Primeiro ponto, eu vou falar rapidinho disso, porque eu não sei se você vai assistir a outra aula ou não. Se você assistiu, você já deve saber, mas se você não assistiu, você vai saber agora. O sucesso está em você saber expor bem a sua linguagem corporal para que você consiga se comunicar de maneira efetiva. E por outro lado, você também tem que saber ler corretamente o que as outras pessoas querem nos falar, né? E aí, o que você tem que fazer? Por que eu estou falando isso? Porque não adianta nada você ver o gesto de maneira isolada. Você tem que ver, você tem que avaliar sempre o contexto, sempre a ordenação, a velocidade em que os gestos se eles acompanham a fala, tá? Se eles são correlacionados com o que você está falando. Legal? Por isso que eu estou falando, é interessante que você assista a outra aulinha, 20 minutinhos, são 20 minutinhos, vai ser rápido, e você vai gostar. Desde já, você tem que saber, mulher, elas enxergam melhor que a gente, elas veem, né, diferente. Então elas são melhores que a gente em homens no fato de ler, né? De ler linguagem corporal. Então, você vai estar sempre em desvantagem nesse aspecto. A não ser que você se dedique muito a isso, porque as mulheres elas fazem isso, elas percebem meio que, né, sem ter ciência disso, tá? Então, assim, se você está querendo se relacionar e você sabe que a mulher ela vai sempre captar melhor do que você, então o que você tem que fazer é evidenciar as tuas virtudes, as tuas habilidades. E por isso que você usa a linguagem corporal, né? Lógico, você vai ter que se expor mais, você vai ter que sair, você vai ter que sempre se colocar em situações que possibilitem o envolvimento, seja no trabalho, seja no ônibus, seja no almoço, enfim, seja onde for. Se você se comunicar bem, você vai ser notado. No processo de atração, a primeira coisa que acontece, que faz com que a relação ela se inicie, é a troca de olhares, né? São os contatos visuais. Mas muitas vezes você não é nem notado. Então o que você tem que fazer? Você tem que você tem que criar uma oportunidade para você ser notado. Mas, tá, beleza, Harley, mas como eu faço isso? Simples, cara. Você tá no ônibus sem querer, bate o cotovelo, esbarra levemente, tá? Esbarra o cotovelo na pessoa. E aí dá uma olhada, concentra 3 segundos, pisca 3 vezes ou 2 de maneira ordenada, não muito rápido, nem muito lento. E já daí você gera a oportunidade, tipo uma desculpa. Ô, desculpa, moça, não sei o que, tal, pra onde você vai? Tudo bem? E já puxa um assunto e já emenda. Legal? Ah, Harley, tô numa balada, não vou dar. Pessoal, não é pra você chegar e pá, dar uma cotovelada na pessoa. Não é isso, tá? É pra você encostar levemente, se desculpar se você tá no ônibus. Ou de repente, se você tá no restaurante, por exemplo. Caminha sem querer, bate, deixa a sua perna encostar na pessoa, se desculpa e já começa um assunto. Oi, tudo bem, desculpa, tá? Aí, pessoal, é criar oportunidade. Cara, você vai ter que conseguir fazer isso, tá? Como que você vai olhar para a pessoa? Queixo um pouco inclinado para baixo, os olhos para cima, você sempre vai olhar de baixo para cima, tá? E você vai estar sempre sorrindo. O sorriso não pode ser muito largo, também não pode ser cerrado. Sorriso largo, bobão. Sorriso cerrado, rejeição. Sorriso entreaberto, tá? Pessoal, lógico que a gente não vai conseguir pegar vários livros, né, e reduzir numa aula de 20 minutos. A gente está falando aqui para que você tenha conhecimento básico, você consiga se sair bem, mas para que você tenha, né, desperte o interesse de assistir, de ler o livro. Então tenta ler os livros. Na nossa primeira aula a gente tem as referências, tá? Assim,
você tem que ser um bom observador, né? Por quê? Porque você vai ter que avaliar se a postura da garota tá ereta, se ela tá com as pernas cruzadas, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela quer ser notada, isso vale para mulher e para homem, ela fica um pouco maior. E para ela ficar um pouco maior, a postura dela se corrige, tá? Mulher, quando tá com as pernas cruzadas ou com o tornozelo cruzado, isso elas geralmente fazem isso para mostrar que são atraentes, tá? E elas não fazem isso de maneira, né? Elas não percebem que elas estão fazendo isso, é automático, tá? Você tem que avaliar quando a mulher está caminhando, se ela, né, mexe o quadril, né, se ela balança levemente o quadril. Isso também é um indício, tá? Veja se a cabeça da mulher ela está levemente inclinada para algum dos lados. Mulher, quando ela está disponível, geralmente ela expõe o pescoço, tá? Avalia se o pulso das mulheres estão visíveis. Mulher, quando está disponível, geralmente ela deixa essa parte do pulso visível. Ela fuma ou ela mexe no cabelo, mas sempre deixando exposto essa parte aqui, ó, né? Quer ver? Vai nas redes sociais, procurem as mulheres solteiras, as que vocês acham mais bonitas, tá? Começa a olhar as fotos. Você vai ver que você vai ver mulher mostrando sempre o pulso, ou com a unha assim, ou com a mão assim. Enfim, ela vai sempre deixar essa parte, que é uma parte sensível, assim como a mão, tá? A mão a gente usa para esconder as coisas. Então, quanto mais aberta, você mais consegue ver que a pessoa está disponível. Quando eu estou dizendo disponível, é aberta a novas possibilidades, tá? Não é que a mulher vai estar... A primeira coisa que você tem que avaliar, você tem que ser um bom observador, é se a mulher está com aliança ou não, né? Se a mulher tiver de aliança, você não vai nem chegar, né, cara? Você não vai desrespeitar alguém. Aliás, você não vai desrespeitar a si próprio chegando numa mulher comprometida, tá? Meninas, se você for menina e você for estar avaliando essa aula, eu vou fazer uma aula ao contrário também, tá? Para as meninas avaliarem os meninos. Mas se você ler o livro também você vai entender. O que você tem que sempre observar é se a mulher está mexendo nos adereços, nos brincos, né? Sempre tomando cuidado para ver o tipo de movimento, porque se a mulher tiver tipo assim, ó, pôr na mão na orelha, se você tiver assistido a nossa primeira aula, você vai saber que isso aqui pode ser ela dizendo assim, puta meu, não acredito que eu tô ouvindo essa besteira desse cara, entendeu? Ou então a mulher com a mão nos olhos, pô, não acredito que eu tô vendo isso, né? Por isso é interessante que você vá lá e assista a nossa primeira aula sobre esse assunto, né? Estufa o peito. Você é homem, geralmente você tem que estufar, tem que andar na postura ereta, você tem que sempre estufar um pouco o peito, não muito, né, para não parecer o Bozo, mas tem que, né, o Johnny Bravo. Você tem que estar, né, peito estufado, tal, olhando para frente, tá? Lembre-se que você tem que sempre ser assim, ó, mais ou menos, tipo, eu não tô te dando mole, menina, eu sou só legal, entendeu? Quando você faz isso, você já quebrou as pernas dela. Porque as mulheres, elas são muito receosas, porque homens já chegam, geralmente, 99% das vezes que o homem chega na mulher, ele tem segundas intenções. Então, se ela notar que você tem segundas intenções, você não vai nem chegar. Então, você tem que sempre estar naquela, ó, eu sou legal, viu? Sou só firmeza, não tô te dando mole não. E aí, nessa, meu amigo, você já, né, avalia se os lábios das mulheres, eles estão úmidos, né? Geralmente, mulher, quando ela está sempre se sentindo agradada, os lábios ficam úmidos, a pupila se dilata dos olhos, né? Lógico, você não vai conseguir ver isso, né, meu? Mas tenta, pelo menos. Você tem que avaliar se quando a garota ela tá com você, se o corpo dela está inclinado para você ou não, se os pés dela estão apontando para você, se o joelho está apontando para você ou não. Se ela não tiver, brother, vaza, entendeu? A grande sacada é você não perder tempo com uma oportunidade que não vai dar em nada. Mas se você apostou naquela oportunidade e não deu nada, pica a mula. Próxima, o mundo tem muita gente, tá ligado? São 6 bilhões de pessoas, você vai encontrar alguém que dê certo, tá? Mulher tá com bolsa, avalia se ela mexe na bolsa, se ela dá a bolsa para você segurar, se ela tira algum objeto da bolsa. Porque a bolsa é um negócio de segurança. Se a mulher tá expondo para você, velho, pode chegar junto, tá? No diálogo, né, você tem que sempre tomar cuidado para falar na velocidade certa, para piscar na velocidade certa, para as tuas expressões faciais elas serem corretas. Lógico, né, que você não vai ficar se policiando para fazer isso, mas você tem que sempre, né, tem que ser tudo harmônico, tá legal? Tenta agir de modo parecido com a pessoa. Que é uma técnica que a gente chama de espelhamento, que eu também falo na outra aula. Que a gente, claro, a gente busca semelhantes, tá? Não se engane. A gente busca pessoas, inclusive na beleza, semelhantes a gente. Você sempre vai ter mais chance com uma mulher que for tão bonita quanto você. Se você é feio, velho, vai pra uma pessoa que não seja tão bonita nos olhos dos outros, mas aos seus olhos sejam bonitos, mas que seja equivalente a você.
Bem, pessoal, a aula é curtinha, foi rápida, objetiva. Espero que você curta. Tem alguma dúvida, posta. Clica nas nossas propagandinhas aqui para motivar mais a gente. Se você clicar na propaganda, eu vou estar sempre fazendo mais vídeo. Legal? Muito obrigado, espero que você tenha gostado.